E se eu te disser que existe um vulcão que explodiu com tanta força que a Terra ficou escura por 18 meses? Um vulcão tão poderoso que o som da explosão foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Esse vulcão não só mudou o clima do planeta, ele apagou do mapa a própria ilha onde vivia. E como se não bastasse, ele deixou um filho, um novo monstro que cresce 7 metros por ano e pode destruir tudo novamente. Bem-vindo ao caso assustador do Krakatoa e do seu filho explosivo, o Anak Krakatoa. Então segura a emoção porque esse vídeo é de arrepiar. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá? Era 26 de agosto de 1883, quando a Terra decidiu explodir. Um vulcão monstruoso, escondido entre as ilhas de Java e Sumatra, na Indonésia, acordou com um rugido que mudaria o planeta. O nome dele, Krakatoa, um gigante com mais de 800 metros de altura, recheado com lava fervendo por décadas. Mas essa erupção não foi como as outras, não foi só lava descendo ladeiras, foi a montanha inteira explodindo. A ilha simplesmente sumiu, o vulcão se autodestruiu de dentro para fora, como se tivesse sido explodido uma bomba nuclear natural. A explosão foi tão absurda que jogou pedras a 27 quilômetros além da atmosfera. O som foi tão alto que foi ouvido a 5.000 quilômetros de distância. Pessoas na Austrália, na Índia, na Filipinas acordaram achando que era o fim do mundo. Alguns relatos dizem que tímpanos foram rompidos a 64 quilômetros do vulcão. Era um rugido que arrebentava o ar. Mais de 36.000 pessoas morreram na hora. E esse foi o primeiro capítulo dessa história de terror. O vulcão foi tão forte que lançou 110 milhões de toneladas de gás sulfúrico na atmosfera, impactando todo o planeta. O céu escureceu, a luz do sol foi bloqueada por meses. Em alguns lugares, o dia virou noite. A temperatura do planeta inteiro caiu cerca de 1 grau. Plantações morreram, a fome aumentou e a Terra parecia entrar num inverno sem fim. Foi como se a natureza gritasse em desespero e ninguém pudesse fazer nada. O Krakatoa não só mudou o mapa, ele mudou a história do planeta. E depois da explosão do Krakatoa, o mundo não teve nem tempo de respirar. Segundos depois, o que aconteceu foi a fúria do mar. Uma muralha de água se levantou. Ondas com até 40 metros de altura avançaram com uma velocidade absurda. O tsunami foi tão poderoso que não ficou só na Indonésia. Ele cruzou o Oceano Índico inteiro. As águas chegaram até os Estados Unidos, tocaram a América do Sul e, pasme, alcançaram o Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra. Isso mesmo, um vulcão na Ásia mexeu com o mar do outro lado do planeta. Alguns corpos foram achados na África, a 4.000 quilômetros de distância da explosão. Então imagina, tipo... Foi muito forte a explosão. Muito forte. Mexeu com o planeta inteiro. E tipo assim, beleza, explodiu aqui num lugar, aí... Beleza assim, né? Entre aspas. E aí, o estrondo foi tão forte, as ondas foi tão forte, que chegou a outros países. Ou seja, não foi brincadeira. O negócio foi tenso. Os destroços... Imagina o desespero. Meu, tipo, houve pessoas que moravam, eu acho que 15 quilômetros de distância, os tímpanos foram rompidos na hora. Tipo, questão de segundos. Imagina, que horror. Já era, tipo... Só que tem um perigo, né? Tem um filho. Exatamente, mas ainda a gente vai continuar sobre o filho. E esse vulcão, tipo, o maior problema dele não foi nem só a explosão com a lava. O que matou a maioria das pessoas foi a água que, meu, foi ondas gigantesca, absurda. E água, né? Todo mundo morre afogado, não tem como. Exatamente. Uma água que veio como uma mão gigante, destruindo tudo pela frente. Casa, árvore, gente, navio, nada ficou de pé. Algumas ondas foram tão fortes que arrancaram blocos de coral de 600 toneladas do fundo do mar. E arremessaram como se fosse pedras de praia. Imagina uma pedra do tamanho de um prédio sendo arrastada como papel. Foi isso que o tsunami do Krakatoa fez. Foi a natureza mostrando o que acontece quando ela perde a paciência. E o mar, que todo mundo vê como belo, nesse dia virou um monstro. E por trás daquele monte quieto existia um monstro escondido. O interior do Krakatoa escondia um depósito de 16 quilômetros de diâmetro, cheio de lava prestes a explodir. E quando a pressão ultrapassou o limite, a montanha não só vazou, ela explodiu para cima, para o lado e para todos os cantos ao mesmo tempo. Foram 22 horas de explosões contínuas, como se a Terra estivesse gritando sem parar. A ilha inteira sumiu do mapa, como se nunca tivesse existido. Uma cratera gigante tomou o lugar do que era um monte de 800 metros. E não foi só o solo que sofreu, foi o planeta inteiro que sofreu com o impacto. Exatamente, então tipo assim, até a temperatura do planeta inteiro caiu 1 grau. Aí você fala, só 1 grau, mas imagina isso, pro planeta inteiro ficar 1 grau a menos, por causa de uma explosão.
Foi como se o mundo tivesse entrado em um inverno artificial, fabricado pelo próprio vulcão. A luz do sol foi bloqueada, o dia virou crepúsculo e a noite virou abismo. Uma nuvem densa de cinza subiu até 70 km de altura e cobriu uma área de mais de 300 km. O ar ficou preto, as pessoas não sabiam se era de dia ou de noite. O mundo virou um filme de terror pós-apocalipse, só que real. E quando a chuva voltou, ela veio carregada de ácido sulfúrico, formado pelo enxofre espalhado na atmosfera. Era como se o vulcão tivesse desbloqueado o modo hard de um nível de fúria na natureza. E tinha gente dizendo, foi só uma explosão. Uma explosão, vocês têm noção do que essa explosão causou no planeta inteiro. Exatamente, tipo, não foi uma explosãozinha num Qualquer. lugarzinho. Tipo, foi muito pior do que a bomba de Hiroshima. Foi só uma explosão porque a pessoa não tava lá, né? Porque se tivesse lá alguém da família, não ia ser só uma explosão. Não, iria ter detonado, a gente tá falando do país, o planeta, tudo inteiro. Acabou com tudo, acabou. Tipo, Pensa. teve... Você tá aqui do nada, pô, Não, já era, morreu. Quem tava perto já era, morreu. Não tem Questão como. de segundo e você nem entendeu o que aconteceu, só morrer. O filho Anak Krakatoa. E aí, você achando que não podia piorar, o Krakatoa deixou um filho. Depois de detonar a si mesmo, ele deixou um presente macabro para a humanidade. Um novo vulcão começou a crescer dentro do próprio buraco destruído pelo pai. Como se a Terra tivesse engravidado da própria Fúria e parido um filho ainda mais ameaçador. O nome dele, Anak Krakatoa. Em indonésio significa a criança do Krakatoa. Mas essa criança cresce como um mutante, uma fera escondida, que a cada ano ganha de 5 a 7 metros de altura. Em 2018, ele já contava com mais de 300 metros. Era um titã em formação. Mas o verdadeiro terror não está em cima dele e embaixo dele. Exatamente, porque abaixo do Anak Krakatoa existe uma caldeira gigante, um monstro adormecido com cerca de 50 quilômetros de largura. Para comparar, o antigo Krakatoa tinha apenas 16 quilômetros, agora o filho tem 4 vezes mais. É como se estivéssemos olhando para um bebê com uma bomba atômica no estômago, esperando o momento certo para detonar. E o pior, esse filho já mostrou que não é só uma promessa, ele já matou gente. Em 2018, ele entrou em erupção, desmoronou no mar e provocou um novo tsunami que matou mais de 400 pessoas. Ou seja, ele ainda está crescendo, mas já conseguiu destruir como gente grande. Exatamente, o Anak Krakatoa é como se fosse uma bomba relógio em forma de ilha. Cada vez que ele vai explodindo, graças a Deus ele está explodindo pouco, e não está conseguindo crescer muito, mas se ele crescer do tamanho pelo menos do Krakatoa e explodir... Ele faz um estrago 10 vezes maior. Dezembro de 2018, o planeta estava tranquilo até que o filho do Krakatoa acordou. O Anak Krakatoa entrou em erupção com fúria total e de repente desabou no mar. O resultado foi imediato, um tsunami mortal se formou em segundos e varreu todo o caminho. Mais de 426 pessoas foram mortas. Famílias inteiras sumiram em meio às ondas. O vulcão perdeu 2/3 do tamanho, caiu mais de 300 metros para apenas 110 metros de altura. Mas o que ficou escondido lá embaixo continua vivo e borbulhando. Porque o que importa não é o que está em cima, é o que está embaixo, uma caldeira gigante que está trabalhando em silêncio. Exatamente, porque embaixo do Anak Krakatoa ele continua ativo. E ele lança chamas, fumaça, lava, gás, tudo, fogo. Porque qualquer deslizamento, né, as pessoas têm que ficar em alerta, porque pode acontecer um desastre global. Exatamente. Então qualquer, acho que deslizamentozinho, qualquer tremozinho, mano, as pessoas já ficam em choque, né? Com certeza, já fica com medo, né? Os cientistas estão em alerta, mas todo mundo sabe a verdade. Esse vulcão ainda não mostrou do que é capaz. Agora eu quero saber, você teria coragem de morar perto desse monstro? Comenta aqui embaixo, eu teria coragem. Ou nem pagando pra me morar. Eu nem pagando pra me morar. Não, eu não moraria nem perto. Eu tô pensando em morar mais longe aqui daqui de onde eu tô. Tem que ver até os países que são próximos. Pra nem neles morar. Morar lá no Alasca, se enfiar debaixo do gelo. É bem distante, assim, pra você ter certeza que se explodir não alcança. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!